Bom, galera, me desculpa aí. Eu acabei tendo um imprevisto. Nada que atrapalhe, não. Hoje a gente conversa com a Dara, capitã, eterna capitã da nossa seleção. Vamos lá. Ver se ela entra aqui. Pronto, só ela aceitar agora. Olá, tudo bom? Tudo bom? Então, gente, aconteceu um imprevisto hoje e eu não posso estar em casa, não sei como é que tá a conexão da internet, mas eu acho que dá a gente conversar um pouquinho. Dara, a gente agradece a sua participação, por Obrigada, eu topar agradeço o conversar com a gente convite. hoje. Tá. Então eu vou deixar que você mesmo se apresente aí. E eu vou ligar aqui Tá, enquanto esse notebook que eu fui buscar ligeiro de casa. tá bom. Oi, galera. Sou a Dara, ex-capitã da Seleção Brasileira de Handebol. Hoje em dia já não jogo mais, né? Parei depois da Olimpíada do Rio. E nada, foram 16 anos vestindo a camisa da Seleção Brasileira, 22 anos como atleta da modalidade de handebol. E nada, tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha vida. Vocês irem perguntando aí, fica até mais fácil para gente, né, manter aí a live Tem algumas ativa. Acho que perguntas fica. já. Gente, não dê Vai atenção para ficar. mim agora, só para Dara. Enquanto e, e os aí é serviços isso. Podem aí acontecem. as perguntas que eu vou respondendo enquanto ele se ajeita ali. Tá engraçado. Ai, ontem com a Dani, meu celular caiu do nada, meu Deus. Tô nervoso. Então vamos lá. Enquanto eu não ajeito, conta um pouco aí da sua trajetória pra gente. Onde você começou, como foi seu Eu início? comecei, eu comecei na escola, né? Comecei nas aulas de educação física em 1990 e alguma coisa. Não vou falar o ano para a galera não fazer conta. Mas eu comecei na escola com 11 anos. E daí da escola eu passei a jogar pela minha cidade, né? Passei a compor o time da cidade. E daí foi crescendo. Fui recebendo convites para jogar em equipes de São Paulo. Logo veio a convocação para a seleção brasileira e assim foi. Fala, Diogo, tudo bom? Diogo entrou aí, já entrou tumultuando. Dara, quando você começou a jogar como pivô? Então, eu comecei a jogar como pivô na categoria juvenil. Quando eu era cadete, mirim, eu ainda jogava na armação. E aí me descobriram no pivô. Não sei se é porque eu não era muito boa na armação, aí falaram, vai ali no de pivô. E aí deu certo. Aí deu certo, aí eu gostei, ficou e acabei virando pivô. E amo ser pivô, amava ser pivô. A gente acaba com o tempo, né, descobrindo a importância da posição, né, que é pouco valorizada muitas vezes, mas é uma posição. Eu escutei de um treinador meu que a linha central, pivô, central e goleiro, essa linha do meio de campo é uma das linhas mais importantes do jogo. Então, quando eu escutei isso, eu falei, cara, é ali mesmo que eu tenho que ficar. E realmente, se a gente for parar para pensar, é bem isso, né? O pivô, ele define muitas coisas no jogo, às vezes sem fazer gol, mas abre muitos caminhos, a central organiza e o goleiro não precisa nem falar, né? Verdade. Eu conversando ontem com a Dani, ó, ela acabou de entrar. Beijo, Dani. Fala, Dani! Linda. Fala, SG! Então vamos lá, fala um pouco aí como era a sua parceria com a Dani, que a gente sempre soube que deu muito certo na seleção. Poxa, eu e a Dani, na verdade, vamos dizer, o casamento perfeito, né? Tanto que a gente se chama de super gêmeos, né? Porque
Alguém perguntou aí se tinha algum ritual antes do jogo. Um dos rituais que a gente sempre tinha era chocar a mão, igual o antigo desenhinho aí que tinha do Super Gêmeos. Então era Super Gêmeos ativar. E assim, ao meu ver, eu e a Dani, a gente sempre se completou muito na posição, né? Sempre se ajudou muito, né? Ela tem os pontos fortes dela, eu tenho os meus pontos fortes. E ela me completava nos meus fracos e eu completava ela nos pontos fracos dela. Então sempre existiu muita parceria mesmo. Obviamente, ela sempre quis jogar, eu sempre quis jogar. Eu acho que era uma disputa muito saudável entre a gente, né? E isso fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Então, respeito pra caramba a Dani, porque a Dara talvez não tivesse chegado onde chegou sem a parceria da Daniela. Então, é a minha Super Gêmeos mesmo. Vamos lá, eu consegui ligar aqui agora. Agora eu posso falar um pouco. Ler as perguntas que já mandaram antes, que a gente faz para poder adiantar e para dar preferência para os seguidores que já mandaram a pergunta antes. E tem uma pergunta aqui que se diz o seguinte: nos fale um pouco sobre de tudo lá em Guaratinguetá. E se você sempre quis ser atleta, se é um sonho de criança? Eu sempre quis ser atleta, a verdade é que sim. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de todo tipo de esporte, sempre pratiquei tudo, né? Aqui em Guará, hoje em dia parece ser que está começando de novo, né? Mesmo com todos os recortes no esporte, a prefeitura aqui em Guará tem mostrado interesse e incentivo no esporte. Um deles é o handball. E eu comecei jogando basquete, criei um sonho na minha cabeça quando o Brasil foi campeão do mundo em 94 com a geração Paulo e Hortência. Ali eu falava, meu Deus, meu sonho um dia é vestir a camisa da seleção, né? E com o basquete não deu certo porque eu era muito ruim mesmo. e me encontrei no handball e consegui realizar meu sonho. E aqui em Guará eu fiquei pouco tempo, eu joguei pouco tempo aqui na minha cidade. Daqui eu já fui logo para São José dos Campos, São Paulo eu fui para o Rio e logo já fui para fora. Mas enfim, o esporte geralmente começa na escola, né? E é ali que a gente tem que dar o primeiro passo. Falando nisso, engatando uma pergunta de um seguidor, qual foi a sensação de jogar fora a primeira vez, quando você recebeu a proposta, como foi tudo isso? A primeira sensação é medo, né? Fala, meu Deus, vou sair do meu país, vou sair da minha gente, vou sair o medo do desconhecido, né? Mas a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para Portugal. Então eu já comecei bem com a questão do idioma, né? E lá eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Então todos os medos que eu tive ao princípio de como seria a minha adaptação, praticamente em 2, 3 dias já tinham zerado, porque eu realmente me senti muito em casa. O que mais me maltratou todos esses anos longe, né? É a saudade mesmo, é a saudade da família, é a saudade dos amigos. Isso realmente faz falta. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Hoje em dia internet, WhatsApp, rede social, enfim, que você consegue manter aí. Mas anos atrás, quando eu saí do Brasil, não tinha essa facilidade de estar se comunicando com as pessoas, era tudo mais difícil. Então a saudade castigava bastante. Agora eu vou fazer uma pergunta que é de uma DM nossa, que ela que prepara tudo bonitinho pra gente aqui. É até uma afirmação, que ela diz que tem jogadora francesa que tem pesadelo com você até hoje. Conta como foi aquele jogo que a gente lembra. Cara, gerou muito meme pra gente também. Né? Esse gol realmente ficou marcado, né? Eu costumo dizer, independente de como foi a sequência do Brasil depois no campeonato, que não foi, obviamente, como a gente esperava. Para mim, aquele gol ali foi um gol do time. Eu tive o privilégio de fazer, mas eu acho que mostrou que a gente tem que acreditar até o final. Que uma equipe, quando quer ganhar, ela tem, mesmo nos erros, ela tem que dar a volta por cima e não pode abaixar a cabeça. E desde o momento em que a Babi tomou o gol e ela pegou a bola rápido e se prontificou em fazer a saída rápida, entendeu? Então ali já começou o gol, sabe?
Se parar para ver o vídeo, vocês fizeram os memes, vocês devem ter visto. A Duda estava em posição de lançar a bola pro gol. A Ana Paula chega até a arremessar junto comigo a bola pro gol. A Alexandra, quando o árbitro apita, já estava lá na frente. Fernanda já estava lá na frente. Ou seja, a Dara fez o gol, mas o gol, aquele gol ali foi do time. Isso eu falei logo em seguida, que me perguntaram muito. Eu tive o privilégio de fazer, obviamente, fiquei muito feliz. É um gol que marcou a minha carreira, marcou a minha vida naquele momento, né? Então, inclusive uma companheira de equipe minha, ex-companheira, foi a que fez o gol da França, a Estelle, que hoje joga com a Duda no Győr. Ela que fez o gol da França e ela sai comemorando muito. E eu lembro que ela me falou, nossa, nunca uma comemoração minha durou tão pouco. Mas enfim, é um gol marcante. Realmente eu tenho esse gol, sempre vai ser lembrado. Incrível. Vamos lá, não tem só pergunta boa, não. Tem gente te cornetando aqui. Vamos lá. E a Maria Helena de novo. Dara, em alguns momentos, assistindo o jogo da seleção, eu costumava dizer que a camisa 2 é porque tu levava muita punição. Olha, essa pergunta eu respondo bastante, cara. Não tem como você ser uma defensora forte, intimidar, marcar o seu território sem você ser excluída. Eu acho que dentro do limite da regra, você tem que impor. E eu sempre impus isso. Então hoje você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem recente, né? Duda. A Duda, eu diria, né? A melhor defensora do mundo. Não tem, hoje, para mim, na atualidade, não tem melhor defensora que. Não tem melhor jogadora na defesa mais completa que a Duda. Ela leva os 2 minutos. Obviamente, coincidentemente, eu levo o número 2. Mas se você vê grandes defensores, tanto no masculino, Didier Dinard, que hoje em dia já não joga, vamos botar aí, Thiago Petrus. Os 2 minutos faz parte da nossa vida, né? Deixa eu ver se melhora aqui. Não sei se é por causa do meu ou por causa dela. Eu tirei o meu aqui. Se continuar, melhorou? Eu tiro o meu também. Não sei, pra mim não tá. Tá pra eles. Se continuar, vocês avisam enquanto eu faço a próxima pergunta. Você vem acompanhando o handball brasileiro? O número 2 é um número que eu peguei, comecei a jogar no clube e sempre gostei de levar o mesmo número no clube e na seleção, por isso o 2. Você acompanha o handball brasileiro atualmente? Embora seja bem difícil, né? Agora que eu tô, né, que eu voltei a morar no Brasil desde 2017 que eu tô morando no Brasil, eu costumo seguir, sim, via as finais da Liga, enfim, mas, né, agora com essa coisa esse caos que estamos vivendo, tá tudo parado e eu realmente não tô seguindo mais nada. Sim, realmente. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do Mundial de 2013, né? Vamos falar dele. Já tirei, pessoal, já tirei. Agora disse, melhorou aí. Aqui tá tudo ok. Vamos falar do Mundial de 2013, né? Que a gente acabou batendo na trave em 2011, acabou batendo na trave em 2012 nas Olimpíadas e em 2013 veio para coroar aquela geração. Então, conta como foi, como era o vestiário, como era a expectativa para vocês. Realmente 2011 foi um momento muito duro para aquela seleção, né? Porque jogar em casa, para a gente criou expectativas muito altas. E a gente só foi entender mesmo a derrota de 2011 quando a gente ganhou em 2013. Porque a gente começou a comparar, né, o momento em que a gente vivia, jogo a jogo, a maturidade da equipe. Antes desse Mundial 2013, a gente teve a Olimpíada de Londres, né, que também foi ali, bateu na trave de novo nas quartas contra a Noruega. Então, tudo isso foi preparação, foi bagagem para que a gente chegasse em 2013, vou dizer assim, perfeitas para o título. Hoje eu posso dizer que sim, porque a gente ganhou.
mas aquele grupo estava muito fechado, aquele grupo estava muito preparado em todos os sentidos. Desde o começo de novembro, que a gente veio nas fases, com lesões, enfim, a gente teve vários problemas, né? Individuais, que acaba, né? Uma das características dessa seleção sempre foi problema de uma é problema de todas, não tem como a gente, né, não sofrer com a outra. A gente veio da Dani ter tido problema de saúde, a gente veio da Babi perder a mãe dela, a Duda teve uma lesão na coxa nas prévias do Mundial. Então, assim, foram todas coisas que a gente, em vez de se afundar, a gente foi crescendo. Foi crescendo devido a toda essa bagagem que a gente já tinha tido nas derrotas anteriores. E quando chegou ali na estreia e naquele campeonato, a gente estava muito certa do que a gente queria. A gente realmente não sabia até onde a gente ia chegar. Mas a gente estava muito certa do que a gente queria, que cada jogo para a gente ia ser como se fosse o último. A gente só tem esse jogo, vamos jogar como se fosse o último. Até a final. Então, antes de falar da final, é uma pergunta que eu vou fazer para todas que eu entrevistar daquele elenco. Como foi aquele jogo das quartas? Que aquele ali, para mim, é o jogo da minha vida. Eu não morri naquele dia, eu acho que... Aquele jogo ali é o jogo da minha vida para mim também. Aquele jogo é a minha final. Aquele jogo é... Oi, Fê! Oi, brother! Tudo bem? Minha amiga Fê aí tá falando oi. Oi, Fê! Aquelas quartas de final ali realmente foi a final pra gente. Teve toda a trajetória que a gente vinha de não passar das quartas, né? Tinha esse fantasma aí na cabeça de todo mundo, né? Mas, como eu te falei, a gente jogou cada jogo como se fosse o último. E ali, quando quando empatou e teve a primeira prorrogação, na minha cabeça eu já tinha, é nosso e ninguém tira. E o mais legal é que todo mundo, eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, repetia a mesma frase o tempo todo. É nosso, galera, vamos, vamos, vamos. É nosso, vamos, vamos, vamos. Ou seja, parecia uma coisa ensaiada, sabe? Aí vamos para a segunda prorrogação. E a mesma coisa, a mesma pegada. A gente sentia todo mundo na mesma onda. Então, a partir do momento que você sente aquilo ali, não é porque a gente ganhou, não. Mas não tinha como perder. Não tinha, não tinha. A gente podia estar jogando até agora que a gente ia ganhar. Saudade. Aquele Mundial foi perfeito. Perfeito. Aquele Mundial foi perfeito. Falando da posição de pivô, tirando as brasileiras, qual a melhor pivô que você enfrentou? Você sabe responder? A norueguesa, com certeza. A Loki, para mim, é fora da curva. É uma grande pivô. É uma grande pivô. Desequilibra. É difícil defender e jogam muito com ela, né? Então é complicado. É bastante complicado. Para mim é uma das melhores. É uma das melhores. Não... Joguei contra grandes pivôs, mas ela, para mim, é a melhor. Tá? Ainda não vi pivô melhor que ela. Vamos lá, vamos ler aqui a próxima pergunta. Hoje tá ruim, galera. Desculpando de novo, aconteceu um imprevisto, não tô nem em casa. Tem muita pergunta sobre a França aqui. Ah, é? Tem um aqui. Qual foi o jogo mais difícil da sua vida que você saiu e pensou, nossa, hoje eu pensei que não ia dar. Tirando as derrotas, né? O jogo que você venceu, que você considera mais difícil. O que eu venci, Tirando que eu da considero... Tirando as quartas. Esse das quartas, sem dúvida, seria o jogo mais difícil que eu apesar de eu ter aquela que eu falei, ter a certeza que ia ganhar, foi um jogo bastante difícil. Olha, nossa. É que só me vem um Mundial na cabeça, né? Um jogo não mais difícil, mas um jogo interessante e que eu acho que a gente fez esse jogo ser fácil, ou, né, ser favorável para a gente, foi o nosso jogo contra a Romênia na Olimpíada.
que a gente vinha, a Olimpíada aqui do Rio, que a gente vinha um pouquinho engasgada desse Mundial de 2015, que a Romênia eliminou a gente, e a gente contou com a expulsão da Duda logo no começo do jogo. Então foi um jogo que a gente, muito rapidamente, a gente teve que pegar o plano B, que a gente já tinha, já é treinado, né? A gente não treinava só, mas era um plano B que a gente não sabe, poderia não ter dado certo. E deu muito certo, e naquele momento eu falei, buf, será que vai? E foi perfeito. Foi um jogo difícil, mas que eu acho que a gente conseguiu executar muito bem, que tornou fácil. Tanto que o placar foi bem amplo pra gente, mas foi um jogo que num primeiro momento me assustou um pouco. Falando agora de Olimpíadas de 2016, foi bastante triste para mim, porque eu vinha muito naquela. A gente enfrentou a Noruega de cara, eu lembrei logo de 2012, vamos lá, vencemos, depois enfrenta a Romênia e vence, e passa mais uma vez em primeiro, e lá e chega contra a Holanda, né? Um jogo que eu tinha muita expectativa, apesar delas terem ido muito bem no Mundial. Eu acreditava muito na nossa medalha naquele ano. Eu esperava muito o Brasil fosse. E eu não estava nem em casa, e eu saí, eu cheguei. Não, o Brasil ganhou, certeza. E quando eu cheguei foi aquilo. Mas apesar disso, geração incrível, né? Mas faltou a medalha, né, para vocês, para coroar mais ainda. Realmente essa geração, mesmo tendo ganho o Mundial, essa Olimpíada, a expectativa e tudo girava em torno do Brasil ser pódio, né? Eu não digo nem uma medalha de ouro, mas que a gente disputasse uma medalha. Ao meu ver, eu acho que era merecido, né? Acho que aquela geração merecia, sim, ter ido mais longe, mas a gente infelizmente, não teve um bom handball naquele dia. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo deu errado pra gente, deu tudo muito certo pra Holanda. E assim, não tem desculpa. Não foi pressão, não foi nada, até porque já estava superado esse fantasma de quartas de final, né? Depois a gente não. Realmente foi o handball que ficou aquém do que deveria ter sido jogado para ganhar aquele jogo. Infelizmente, não tem justificativa para um desempenho daquele tão baixo, tão ruim, um marcador tão amplo numas quartas de final, jogando em casa, uma Olimpíada, uma equipe com a qual se esperava muito mais. Então foi um dia que não se podia perder, que não se podia jogar mal, a gente jogou. Inclusive, até conversando com a Dani ontem, a gente ficou muito naquela, como torcedor. A gente perdeu o Mundial de 2015, mas a gente ficou, não, no Rio a gente consegue essa medalha. Mas vamos lá. Fala um pouco agora sobre sua carreira na Europa, pra gente. Tem uma pergunta aqui sobre isso. Eu passei por diversos países, né? Eu tive 1 ano jogando em Portugal, tive 8 anos jogando na Espanha, 2 anos na Áustria, 1 ano na França e 1 ano na Alemanha. Desses países que eu passei, tirando Portugal e Espanha, eu fui subcampeã de liga, ganhei uma Winners' Cup com o IPO na Áustria, as Copas dos Países eu ganhei também. Na Alemanha eu joguei apenas 1 ano, não foi um ano muito bom, foi meu último ano, mas eu vinha de ter tido a trombose, foi um ano bastante difícil mesmo para mim. O ano de 2015 e 2016, o ano que antecedeu a Olimpíada, eu perdi meu pai também. Mas assim, a minha trajetória na Europa, eu considero uma trajetória bem rica de aprendizado. Eu passei por várias equipes que cresceram, né? Eu lembro que eu comecei jogando na Espanha na equipe de León. E era uma equipe que naquela época era 11ª da tabela. Ele fez várias contratações e a gente conquistou uma vaga para jogar a Europa no ano seguinte. A mesma coisa aconteceu na França, na equipe de Nantes, quando eu fui jogar. Nossa, tá entrando uma galera aí, ó. Bombom, Maiara, Zezé. Tem uma galera aí falando oi. Oi, galera! Então a gente... eu considero uma trajetória bem, bem rica. Meu ano no IPO foi um ano muito, muito importante, foi o ano do título também, o ano que a gente ganhou o Mundial. Então, adquiri também muita experiência, ganhei uma Winners' Cup, que é uma competição que está abaixo da Champions League.
Fala, Mari. Tudo bom, Sushi? Não, hoje, Foi hoje essa live foi demais. foi um ano antes do Mundial. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Eu acho que todo atleta que tiver a oportunidade, que tiver o sonho de ir para a Europa, tem que ir. Tem que ir, tem que se aventurar, tem que desbravar assim. Porque não é só uma experiência handbolística falando, né? É uma experiência de vida. A gente aprende muito com as outras culturas. E a gente cresce muito com o handball. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho que todo mundo, a Dani deve ter comentado, é o salto de melhora que a gente dá. Enfim, é tudo muito rico, né? Então, vale muito essa experiência. Quem tem, hoje em dia a gente tem muita gente jogando lá fora, muita gente querendo sair, aproveitando as oportunidades, e tem mesmo que ir, tem mesmo que aproveitar, porque é muito rica essa experiência. Sim. E na hora de parar, como foi? Qual foi a decisão mais difícil na sua vida ou não? Você já estava decidida? Já estava convicta que era isso que você Olha, eu queria? já estava decidida. Na verdade, eu decidi a minha aposentadoria, por dizer assim, o parar, né? Porque a gente não aposenta, aposentar não é errado. O parar de jogar, eu já tinha decidido em Londres. Desculpa, parar de jogar depois de Londres. Porém, em 2009 saiu a candidatura do Rio. Ao sair a candidatura do Rio, obviamente, eu falei, poxa, uma Olimpíada em casa, todo mundo merece jogar, todo mundo, né? Foi aonde eu me propus, né, a ficar mais 4 anos, a me preparar mais 4 anos, a me dedicar mais 4 anos, para tentar estar no grupo das 16 que iriam jogar essa Olimpíada no Rio. Mas essa preparação já vinha, principalmente mental, né? Que eu acho que é o mais difícil. E chega um momento, eu parei com 35, né? Chega um momento em que o corpo já pede para parar. Eu acredito que de cabeça eu poderia jogar mais 10 anos, 20 anos. Mas realmente o corpo vai pedindo. O corpo vai pedindo. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma lesão grave, que, né, tirando a trombose, que me afastou e eu quebrei a mão em 2008. Foram as duas únicas lesões que eu tive na minha vida, jogando alto nível. Então, assim, mas eu já estava mais cansada, tinha, né? Era meu sonho, quem me acompanha sabe que eu sempre falei de 2 sonhos na minha vida: ser mãe e a medalha olímpica. Infelizmente, a medalha olímpica eu não consegui, então eu já queria ser mãe, então decidi realmente parar com força, sem remorso, sem aquela coisa. E hoje em dia, falar que eu não sinto falta é mentira, eu sinto falta, principalmente das meninas. Principalmente da convivência, daquela coisa de estar junto, das risadas nos corredores, das resenhas do ônibus. Isso aí faz muita falta. Eu sinto, assim, bate forte quando fala de seleção, quando fala de handball. Eu sinto muito falta dessa convivência. Muito, muito, muito mesmo. Mas do handball em si, eu acho que eu dei tudo que eu tinha para dar. Talvez, quem sabe, bater uma bolinha, eu não descarto, não. Quem sabe jogar aí, mas parei bem, parei tranquila, parei em paz, vamos dizer assim, sem remorsos. Estão dizendo aqui que você foi a melhor capitã que a seleção já teve. Concordo? Valeu! É, Maila. Tá perguntando como você fazia essa preparação mental, né? Essa preparação eu fiz com a psicóloga da seleção. Eu fiz com a Alessandra Dutra. Eu fiz toda a transição de carreira durante a minha preparação, né? Quando a seleção se concentrava, eu fazia minha preparação mental da seleção e fazia a preparação mental da transição, que girava em torno de eu visualizar a minha vida sem o handball, quais seriam os meus passos sem o handball, se realmente eu já estava, né, no topo, se não tinha mais nada para dar, se era isso mesmo que eu queria. Visualizava muito a minha vida, a minha sequência sem o handball. E isso foi me ajudando no momento que realmente eu estava sem o handball a seguir adiante. E se não fosse a falta das meninas, seria perfeito. E como
o que se passa na cabeça do atleta, eu acho que você pode dizer isso muito bem, que quer ser mãe, mas ao mesmo tempo quer ser atleta, e muitas vezes a gente vê atletas que são mães, que têm seus contratos desligados dos clubes. Como foi isso para você? Isso aqui no nosso país é complicado, viu? É muito complicado porque a pessoa acaba não podendo exercer um direito, que é a maternidade, né? Em prol daquilo que também ama, que é o esporte, né? Isso acontece em todos os esportes, não só na nossa modalidade. Eu tive a sorte, por incrível que pareça, quando eu decidi ser mãe, eu tinha 1 ano mais de contrato lá na Alemanha, né? Então, para ver a diferença, eu conversei com o presidente de que eu queria me engravidar e eles aceitaram. Eles aceitaram, olha, você engravida, fica 1 ano, só que a gente gostaria que você jogasse mais 1 ano depois, para compensar, né, o ano que eu iria ficar parada. Então, eu teria que renovar por mais 1 ano. E realmente, ou eu iria romper o contrato ali, ok, eles não me pagariam nada, mesmo eu tendo mais 1 ano, e eu também não iria pagar nada da cláusula da rescisão. Eu decidi por mim mesma que eu iria rescindir o contrato, porque eu queria vir para o Brasil, eu queria ter meu filho no Brasil, eu queria estar perto da minha família, eu queria estar perto da minha mãe, do meu marido, coisa que eu não poderia se eu tivesse aceitado o contrato lá. Eu teria que ficar lá, eu teria que cumprir algumas normativas do clube. Mas eu tive essa opção, sabe? Então foi muito legal eu poder escolher, entendeu? E o clube me dá essa opção. Aqui a gente vê que as atletas, né, não podem nem sequer se dar ao luxo de pensar em engravidar, porque é como, se você vai engravidar, você já não vale mais. Entendeu? E não é bem assim, é um direito nosso, é muito triste essa realidade, mas ela existe. Existe no vôlei, a gente viu vários casos no vôlei de atletas que perderam o contrato, perderam o salário por estarem grávidas. Isso é um crime. É um crime contra a mulher, mostra mais uma vez o preconceito, né? Sim. Porque ser mãe é maravilhoso, gente. Todo mundo merece ser mãe. A Mayara tá dizendo aqui, Dara tem que dar coach de como programar a vida. Melhor pessoa que faz isso. Verdade, você conversando aqui comigo, eu penso que a vida é facinho. Não, mas sabe por que a Mayara tá falando isso? Porque quando acabou a Olimpíada, a primeira coisa que eu falei foi: agora eu vou ser mãe. Agora eu vou ser mãe. E até houve, né? Muitas pessoas perguntaram na época se eu joguei grávida a Olimpíada. Eu não joguei grávida a Olimpíada. 2 semanas após 3 semanas após a eliminação do Brasil, eu descobri que eu estava grávida, né? Então, mas é porque foi isso. Então eu falei, acabou a Olimpíada, eu vou engravidar. Realmente eu engravidei. 9 meses depois o meu filho nasceu e por aí vai, sabe? Então por isso que ela tá falando que eu programo muito bem a minha vida. Falei que ia parar, parei. Falei que ia engravidar, engravidei e por aí vai. Bem rápido. Mas não jogou grávido mesmo não, né? Joguei não. Eu fiz até doping, não joguei não. Tem uma pergunta aqui do Alan Mendes. O que falta para o Brasil, para o handebol feminino decolar no Brasil como os outros esportes? Eu não falo nem só do feminino, mas do masculino também. Eu acho que falta, desde sempre, o maior apoio aos clubes, uma liga mais forte, mas não no sentido, quando eu digo mais forte, não é mais clubes. Eu acho que falta uma melhor programação do calendário a nível de clubes, uma maior parceria, vamos dizer assim, entre clube e confederação. Sabe? Eu acho que os clubes precisam mais da ajuda da confederação para minimizar as dificuldades que existem, né? Eu acho que precisa ser feita uma parceria maior. Obviamente, não vai solucionar o problema de todos os clubes, mas eu acho que minimizar seria a palavra correta. Uma estrutura melhor, um trabalo de mídia melhor em cima da modalidade, não só da masculina quanto da feminina. Isso tem que partir de cima para baixo, né? Eu acho que tem que vir da confederação para com as federações, para com os clubes, para com os atletas. Eu acho que é um trabalho de todo mundo, mas principalmente todo mundo olhando na mesma direção. O que destoa um pouco aqui no Brasil é que não existe essa ajuda
né? A gente vive num país imenso, né, em que é difícil o deslocamento, é difícil a hospedagem para entidades pequenas. Tem gente que não tem realmente o apoio. Então, precisava se ver uma maneira de minimizar isso e fazer com que todos pudessem aparecer. Porque o Brasil tem talentos, assim, absurdos. Né? Quando se tinha os acampamentos, descobrias, assim, talentos incríveis. E isso não pode ficar perdido, não pode ficar escondido por falta de uma organização, por falta de um projeto, por falta de uma participação, de uma união de todas essas pessoas, confederação, federação, clube, atleta, enfim, tudo que se possa fazer em prol da modalidade. Acho que tá dando um eco de novo, agora eu não sei porquê. Eu acho que foi alguma instabilidade na internet. E eu tava conversando isso até com a Zezé, que é importante demais. Acho que é importante demais esses acampamentos, né? Porque ela deu o exemplo das grandes jogadoras e a gente às vezes tem que entender que tem uma Dara lá aqui no Maranhão, tem uma Duda lá no Pará, tem gente boa no handball no todo o Brasil. Isso é bastante importante. Eu acompanhei o brasileiro cadete que teve lá em Maceió. Nossa, e eu fiquei encantada com as meninas. Encantada. Assim, uma melhor que a outra. A equipe do Rio tinha uma pivô, assim, espetacular. Espetacular. Essa menina não pode ficar perdida, não pode ficar esquecida. Esse time do Rio não pode ficar sem apoio, não pode ficar sem aparecer. Entendeu? Então, assim, várias atletas com potencial incrível que vão se perdendo por não ter onde continuar, né? Para onde ir. Isso é muito triste. Não saber que a modalidade sofre isso aqui. Sou de Santarém do Pará. Cadê? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui perdida que eu não vi. Tem aqui do seguidor Kleber Júnior. Você sabe dizer qual foi o gol mais bonito que você fez? O gol mais bonito? Nossa. É difícil, né? Eu nunca fui fazer muito gol, né? Principalmente nessa reta final da minha carreira, eu fiz pouquíssimos gols. Eu fui sempre uma atleta muito de defesa. Mas o gol contra a França foi um gol muito bonito. Literalmente muito bonito. Deixa eu ver se tem algum mais. Tem um gol que eu fiz na Olimpíada de Pequim, que eu lembro bem também, foi uma vaselina contra a Alemanha. Foi uma vaselina muito bonita, porque a goleira baixou totalmente. Acho que nem ela esperava que eu fosse dar uma vaselina. E acho que nem eu também. Olha, esse Diogo é ridículo. Esse senhor, esse velho idoso que tá aí, tumultuando a live. Eu fiz um evento para o Sesc recentemente também, com a velha guarda. E ele tá falando que o gol mais bonito foi no Sesc. Que ridículo. Mas esse gol contra a Alemanha em Pequim foi muito legal. Mas eu ficaria com o da França, que é o mais recente, o gol lá do meio da quadra. Foi muito legal. O Felipe fez uma pergunta aqui interessantíssima. O que você acha das atletas estarem indo cada vez mais novas para a Europa jogar handball? Olha, essa pergunta é muito legal. Ela tem dois lados, tá? Não é um lado ruim. Mas eu diria assim, que quanto mais nova a atleta vai lá para fora, maior pode ser a dificuldade de adaptação. Por exemplo, quando eu saí do Brasil, e isso eu falo também por Dani Piedade, por Alexandra, a própria Xana, que foi a pioneira, essas pessoas, quando saíram, elas já tinham aqui no Brasil vivido praticamente tudo. Ganhado Liga Nacional, disputado campeonatos paulistas, campeonatos estaduais, né, dos seus estados. Enfim, já tinham uma bagagem a nível nacional
muito grande. Obviamente, a liga, nessa época, era totalmente do que é hoje. Os clubes, né, que existiam, não tinha, vamos dizer assim, não era tão precária a liga como é hoje. Então, quando você chega lá fora, você chega, ok, de Brasil, eu estou nesse nível. Então, agora eu vou buscar me superar. Você, às vezes, chegar lá fora muito nova, assusta um pouco. Porque assustou até a gente, que a nível de Brasil já tinha, né, superado tudo. Mas, assim, ao mesmo tempo, como tá a coisa aqui, de não ter essa estrutura, de não ter um clube para atleta ir, de não ter um lugar para atleta dar continuidade no seu sonho, enfim. Ir lá para fora é a melhor opção. Mas tem que ir com os pés muito no chão. Muito no chão. Porque tudo lá fora é crescimento. Sabe? Achar que eu tô indo lá para a Europa, isso e aquilo, é roubada. Oi, Samira. Tudo bom, Sami? Beijo. Oi, Samira. Então, essa é a questão. Acho que tem que sair do país, sim, mas tem que ir com os pés no chão, saber das dificuldades e saber que tem muito que caminhar em todos os aspectos. Tá? Eu dou o exemplo da Duda, porque hoje é o nosso nome lá fora, né? O nosso maior ícone lá fora. A Duda não chegou sendo Duda Amorim, porque sim, entendeu? Porque a Duda trabalhou muito, a Duda treinou muito, a Duda se esforçou muito, entendeu? Então, hoje ela é a Duda Amorim, entendeu? Por tudo que ela correu atrás. Então, não é simplesmente eu jogo na Europa e eu sou a Bambambam, entendeu? Eu tenho que, sim, trabalhar muito. E outro exemplo que eu dou de uma atleta que saiu do Brasil e cresceu muito, e hoje, para mim, é uma das atletas que eu vejo com maior crescimento, assim, tá? Pelo que eu tenho acompanhado, é a Samara. A Samara é uma atleta que vem num crescimento, assim, absurdo. Absurdo. Sabe? Quem viu a Samara lá atrás... Quem viu a Samara lá atrás e viu o handball que a Samara tá jogando hoje, é o handball de alguém que trabalhou muito, entendeu? A Samara não saiu daqui e chegou sendo Samara, né? Então, esses exemplos que a gente tem que olhar, entendeu? E ver que tem que trabalhar muito. Eu acho que a Dani falou isso ontem, entendeu? Que não é muito trabalho, é muito sacrifício, sabe? É comer muito chão, entendeu? Para realmente poder colher depois. E essa consciência você tem que sair desde aqui já. E é por isso que eu acho muito importante trazer os atletas. Eu trouxe Dani, trouxe você, eu trouxe a Zezé Salles, porque nossos seguidores eles são bem mais jovens e às vezes ele pensa, por exemplo, eles olham para a Duda e ele pensa que a carreira da Duda começou ontem ganhando Champions League. E não é bem assim, tem toda uma trajetória. Elas pensam que vocês só chegaram, às vezes pensam que vocês só chegaram e ganharam o Mundial, mas teve a importância de Zezé lá atrás, da Xana, e foram elas que foram ser o que é hoje, que hoje a gente tem muita atleta do Brasil na Europa. Mas antigamente não foi bem assim. Hoje em dia a gente torce para ver qual brasileiro vai ser campeã da Champions League, mas antigamente a gente torcia para ver quem. Bom, tomara que brasileiro vai sendo para a Europa. Não, é verdade, é bem isso mesmo. O que tem atrás de todos esses títulos é muito gratificante, mas é muito sacrificante também. Não é fácil. Mas eu falo, vale muito a pena. É um sacrifício que vale muito a pena. Vamos lá, estavam pedindo para mostrar o escudo, só porque é do time dele. Verdade, pé no chão sempre. Tá, tem aqui a pergunta de Felipe. Pergunta não, um comentário. Tive um atleta de 16 anos que foi para a Espanha e não conseguiu se adaptar. Ficou apenas uma temporada e ao voltar para o Brasil sentiu dificuldade de voltar a jogar. É isso, é complicado. Eu não sei com que cabeça ela foi para lá, mas costuma acontecer sim, é difícil. Eu falo por mim mesmo. Eu saí do Brasil, eu jogava no Mauá, no Universo na época. Saí do Brasil de ganhar tudo. Campeã da Liga, campeã estadual, campeã universitária, campeã brasileira, campeã de Jogos Abertos. Tudo, até o Paulista, que nós jogamos por Paulínia, nós ganhamos, a equipe do Rio ganhou. Eu ganhei tudo esse ano. Fui vice-artilheira da Liga, jogava com Zezé, Meg Montão, Chicória, Dali, Nívia, os nomes do handebol brasileiro, né? Fazia 10, 12 gols por jogo,
não fazia menos. O Mauá jogava muito comigo também. Tinha uma primeira linha, né? Chicória, Zezé, Meg, Patrícia, enfim, pivô. Ou era o pivô, preferia me deixar sozinha. E eu cheguei na Europa e eu demorei uns 3 meses para conseguir fazer um gol. Um gol. Sabe? Porque era diferente, era adaptação. E eu saí de ser top no Brasil, de ser muito boa no Brasil. E cheguei lá e não era nada. Entendeu? E dá vontade, sim, voltar para casa, dá vontade de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu sei jogar isso? Entendeu? Mas eu já sabia que no Brasil eu tinha chegado num nível e que eu precisava ir atrás de mais se eu quisesse me manter na seleção brasileira, se eu quisesse melhorar. E foi o que eu fiz. Foram 14 anos morando lá fora. Deixa eu ver, Mayra tá dizendo que o sonho dela é ser campeã paraense. Paraense é difícil, eu falo sempre aqui nas lives. Fiquem de olho no handball do Pará. O meu é conquistar o Maranhense, mas não tem mais. Quando tem, a gente não sabe mais? Nem quando é. Assim, um ano tem, outro ano não tem, aí um ano que tem, juntando com outro ano, ninguém entende no Maranhão aqui como é o handball, não. Como que funciona? É complicado, inclusive a gente mora perto do Piauí, a gente prefere jogar o piauiense. Nem isso a gente vai mais, que meu time não tem mais dinheiro. E não quer ir atrás também, eu vou ficar doido, não. Complicada. Essa falta de apoio é complicada. A gente vê muita gente que ama o esporte, muitos times que amam e não conseguem ir muito além por conta de apoio mesmo, é muito difícil. Sim, a gente tem muito daquela, a gente gasta muito mais do que a gente vai para uma competição. Mesmo que a gente ganhe o título, não chega nem perto do que a gente gasta. Ao mesmo tempo, é um esporte apaixonante. Com certeza. Com certeza. Tenho 14 anos, jogo handball há 3 anos, quase 4. Fico muito feliz quando alguém começa a jogar handball cedo, porque principalmente na minha cidade, as pessoas costumam conhecer o handball muito tarde. É verdade. Quanto mais cedo, mais aprendizado. Eu comecei tarde e teimoso. Papai desde cedo queria que eu jogasse. Ainda tem o apoio dos pais e ainda não aproveita. Não, jogar esse negócio não. Eu tentei todos os esportes, não deu certo nenhum. No vôlei eu só jogava porque eu era dono da bola. Aí é outro. Se eu não mudar de clube, eu vou passar todo o processo de sim, eu tenho um comentário porque eu vi aqui na cidade que eu moro agora, que é em Caxias, que é a cidade da minha avó paterna, que a gente já teve pessoas daqui que foram jogar para fora, e hoje em dia elas nem jogam mais handball. E tem relato da nossa capital, que é São Luís, que quando tem alguma das meninas, que o relato que eu tive foi de meninas, quando vão para fora e voltam, tem um certo preconceito. Para elas se encaixar em algum clube, elas têm que estar procurando clube porque é muito difícil essa questão. Então deve realmente ter muito cuidado, né? É por isso que eu falo que essa saída, ela tem os dois lados. É muito bom, mas tem esse outro lado que às vezes na volta, a pessoa mesmo, não é nem questão de preconceito, mas para a pessoa se encaixar, ela volta com uma outra visão ou volta achando que por ter ido uma temporada, por ter jogado uma temporada, as coisas têm que ser de um jeito ou têm que ser de outra. E aqui no país a realidade é totalmente diferente, né? Então é bem complicado, é uma situação muito complicada. O sair do país, você tem que estar muito, muito seguro, tem que ir para um lugar muito seguro, enfim, tem N fatores que tem que ser muito estudados antes de você estar saindo. Não é se aventurar porque sim, porque é legal, porque eu vou conhecer outro país, não. Estão perguntando aqui. Eu fui convocada para a seleção júnior, eu fiz parte da seleção. Na verdade, eu fui convocada para a seleção juvenil. Aí a juvenil, na época, não teve o campeonato, foi cancelado, então não teve fase de treinamento, não teve nada e não teve o Mundial nesse ano. Aí eu estourei juvenil, no meu primeiro ano de júnior eu fui para júnior. Eu joguei 2 anos de seleção júnior, antes de ir para adulta.
Quando que caiu a ficha que você pensou, nossa, eu sou a capitã da seleção? Nossa, foi engraçado, né? Na verdade, foi assim, uma surpresa. Eu não esperava que o Morten iria me colocar como capitã. Eu já tinha sido capitão um ano anterior com o treinador anterior, em uma fase de que não tinha ido muitas das veteranas, tinham ido um clube mais, umas atletas mais novas, e eu era uma das mais velhas. Então eu fui a capitã nesse torneio com o técnico anterior. E com o Morten, realmente eu não esperava, né? Mas ele sentou comigo, conversou. A Duda era a capitã na época do Morten. Sentou com ela, conversou com ela também. E, de comum acordo, ele achou que eu tinha o perfil, né? Para assumir a capitania da seleção. E eu fiz da melhor maneira que eu pude. Eu já tinha sido capitã da seleção na Júnior. Os meus 2 anos de capitã de seleção júnior, eu era capitã da seleção júnior também. Nos clubes que eu passei, eu fui capitã. Em 2 deles, eu fui capitã na Europa também. Então, assim, acho que é uma coisa minha já, meio nato, né? Não me exige muito esforço, eu tenho essa característica e tento fazer da melhor forma, tentei, né, atuar da melhor forma. Fui coroada com poder levantar esse título aí. Eu acho que isso realmente é uma coisa que vai ficar para sempre na minha cabeça. É o que eu falo. O Brasil, espero e desejo e torço que ganhe muitos títulos mundiais ainda. Mas eu sei que o primeiro quem levantou fui eu, e isso sempre vai ser uma responsabilidade e uma honra muito grande de ter podido levantar essa Copa aí. E muito feliz. E, na verdade, até hoje, às vezes eu falo, nossa, que responsa, né? Representar uma equipe, representar uma seleção. E fico muito feliz. Até acho que a coisa da ficha, acho que até hoje não caiu. Quando me pergunta é que eu lembro de que eu era realmente a capitã da seleção e que isso tem o seu peso. Então, ontem eu perguntei para a Dani, eu acho que muitas pessoas não viram, porque o burro aqui esqueceu de compartilhar a live, pessoal que perdeu assistir. Como era para você, como capitã e como uma das jogadoras mais experientes daquele elenco, mesclar experiência com juventude, que a gente sabe que deu muito certo? Nossa, essa aí é a mistura. Eu cheguei à conclusão que essa é a mistura para o sucesso. Nessa equipe do título, né? Nós tínhamos ali a Alexandra, a Daniela, eu, já com 3 Olimpíadas, né? Deonise com 2, Ana Paula com 2, Duda com 2, e vinha uma galera com 1 Olimpíada, porém muito nova. E deu, assim, uma mistura, digamos que perfeita. Você ter o gás necessário das novas no momento X, você ter a cabeça das mais velhas, as mais experientes no momento X. Então, assim, é a mistura perfeita. Você jogar uma final e colocar uma atleta dentro de quadra de 19 anos, que foi o caso da Hannah, e essa atleta de 19 anos desequilibrar o jogo, entendeu? Com toda a experiência que a equipe tinha e outras atletas tinham, e essa atleta define o jogo para você, mostra o quanto deu certo, né? A experiência mais a juventude. Para mim é o casamento perfeito, principalmente quando você tem atletas jovens com muito talento, que é o que o Brasil mais tem. O Brasil tem uma sorte assim tremenda, porque tem uma juventude muito talentosa, muito talentosa. O que a juventude precisa é realmente de experiência, tempo para poder usar esse talento da melhor maneira possível. A gente fala muito do gol da Hannah. Não estou escutando nada. A gente fala muito do gol da Duda, né? Ou da Hannah. E eu gosto de lembrar também do gol da Maiara nas quartas. O André Henning, na narração, ele disse que foi Deus que empurrou a bola ali. Chorado. Nem chorado. Foi realmente aquela narração, foi perfeita, foi perfeita. Não poderia ter sido melhor narrado por ele, por Zezé e por Monique Danello ali. Acho que passou realmente toda a realidade do que a gente estava vivendo lá, ele conseguiu passar para quem estava assistindo. E a Monique, principalmente, era como se ela fizesse parte da seleção, né?
Fez, né? Ela estava com a gente desde 2011. O esporte interativo teve um papel muito importante nessa explosão, né, que foi a mídia para o handebol brasileiro depois desse título. Foi muito, muito legal. Foi incrível a participação deles lá. Quanto tempo tá que agora esse troço desliga? Deixa eu ver se tem alguma mais pergunta. O pessoal gosta da Hannah, não pode falar de Hannah nessa página aqui que... Ai, cadê? É muita emoção. O handebol é baseado na emoção. Foi uma das teclas que eles mais bateram durante todo o Mundial. Se não tiver emoção, não é handebol. Não tem graça. Aquele gol da Maiara foi de infarto. Vendo depois, olha para você ver como são as coisas. Vendo aquele gol da Maiara, eu sabia que tinha sido gol, eu tinha ganhado o jogo, e eu fico tenso na bola bater na trave. É uma coisa muito louca. É muito louca. Eu ficava, a gente vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai ganhar. Eu tinha uma amiga, Ana Clara, que ela se escondeu atrás do sofá. Não vou mais ver o jogo, não consigo. Acho que foi meu principal teste para cá. Foi sim, foi muita emoção, muita emoção. E acabou, por exemplo, aqui na minha cidade, em Bacabal, acabou despertando o interesse pelo handebol novamente de pessoas que há muito tempo não jogavam mais. Então, além do título, além de colocar o Brasil no cenário do handebol mundial, trouxe esse desejo novo de praticar o handebol. Com certeza, com certeza. Esse título, eu acredito que o Brasil, de uma maneira geral, aproveitou muito pouco esse nosso mundial. Era preciso que a gente tivesse explorado mais essa vitória para trazer benefícios aqui para o país. Porque a seleção, de certo modo, já tinha, né? Hoje em dia não tem tanta estabilidade, mas já tinha uma estabilidade conquistada. Precisava, assim, sempre se precisa de mais e mais, mas se explorou muito pouco aqui dentro do país essa vitória, esse título, para conseguir meios para a modalidade dentro do país. Os clubes, para a liga, para os campeonatos estaduais, para os campeonatos regionais, enfim. Se explorou muito pouco isso. Coisa que os outros países, eu vejo muito a França. A França usa muito bem. Qualquer liguinho, qualquer joguinho na França, eles fazem um espetáculo. Tudo em busca de imagem, de patrocínio, de exposição. Coisa que a gente aqui no Brasil, a gente não consegue fazer com a nossa modalidade. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Sim, inclusive a minha principal preocupação para que o Brasil se estabilize no handebol mundial, para que cresça, é que daqui a uns anos não pensem que aquele título foi pura zebra, mas não, tinha um trabalho sendo desenvolvido, era uma seleção bastante forte. Era uma seleção que veio muito, como você bem falou no começo, era uma seleção que vinha muito trabalhada, né? De épocas de Zezé, Chicória, Sandra, Meg, Margarida Conte, Xana, Lucila, enfim, Valéria, Baiana, Dali, Viviane Jaques, enfim, eu posso falar aqui 1000 nomes, inclusive pessoas antes dessas pessoas, né? Já tinham feito ali um alicerce, já tinham construído uma base muito grande. E depois viemos Dani, Alexandra, eu, que fomos já pegando o resto, né, daquela geração e já vindo Ana Paula, Duda, logo veio Fernanda, Babi, Maíssa, enfim, Deonise. Então foi aquela mistura da experiência com a juventude talentosa chegando. Então, assim, o título não foi uma zebra, não foi, o Brasil ganhou porque estavam renovando. Todos os campeonatos estão renovando. Entendeu? Esse ano também, o último Mundial também tinham equipes renovando, e nem por isso o Brasil foi campeão de novo. Entendeu? Então, foi sim a coroação de um trabalho, foi sim, como é que se diz? A recompensa de anos trabalhando, de anos dedicados à seleção, que infelizmente o depois é complicado se manter. Poucas equipes conseguem ficar ali no topo. Eu diria que apenas 2.
França e Noruega conseguiram ganhar títulos em cima de títulos. Sabe, o restante dos outros países sempre tem um trabalho em cima que demora. Sabe? E aqui no nosso país mais ainda. Viu? Que a gente pode ser campeão do mundial outra vez? Com certeza. Mas isso vai requerer um tempo, vai requerer uma nova estrutura, enfim, entendeu? Muitas coisas. Não vai ser da noite para o dia, como não foi em 2013. Como não foi. Então, gente, então tem todo um processo. A live vai encerrar.